Vamos aprender muita coisa nessa aula de hoje e que eu peço deixar o pastor aqui presente conosco, junto com o Santo Espírito. E em nome de Jesus também. Amém. Obrigada. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos fazer uma aula hoje bem especial. Não sei se vocês puderam fazer a leitura da aula. Conseguiram fazer a leitura? Deixa eu pegar aqui. Hoje a nossa aula número 12 é a respeito do nosso corpo, nossas condições físicas. Então, a aula de hoje é sobre observar as leis físicas de saúde. As leis de saúde física, na verdade. Então, deixa eu só ver que escureceu aqui. Pronto. Bom, aqui na nossa aula, o apóstolo Paulo nos ensina que o nosso corpo é um templo de Deus. A gente sempre escuta isso, né? Devemos cuidar do corpo, porque o nosso corpo é um templo de Deus. Mas o que é cuidar do nosso corpo? Como cuidar do nosso corpo? A gente cuida do nosso corpo? Cuidamos como deveríamos cuidar? Então, fica aqui para a gente refletir como que a gente pode fazer da melhor forma, né? Às vezes a gente tem algumas leis que a gente segue, mas nem sempre o fato de seguir algumas leis, alguns mandamentos são suficientes, né? Então vale a pena a gente sempre refletir o que realmente nós estamos fazendo com o nosso corpo. E aqui em 1 Coríntios 16, 17, capítulo 3, ele diz assim: Não sabeis que vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, nós somos seres espirituais que estamos habitando um corpo. Então, nós precisamos ter a consciência de que cuidar desse corpo é importante, porque o nosso corpo é o templo de Deus, né? Nós fazemos a nossa parte aqui no mundo terrestre através do nosso corpo. Nós precisamos do nosso corpo para nos projetar e estar no plano do Senhor. Então, a importância da gente se conscientizar de como cuidar do corpo. E às vezes as pessoas falam dos cuidados, mas a gente precisa visualizar isso de uma forma geral, né? Muitas pessoas não se dão conta, às vezes, até do que estão fazendo, que não estão fazendo da forma mais adequada. Então, o que são os bons hábitos, né? Quais são os bons hábitos que nós podemos ter? O que são bons hábitos? E o que você faz para você manter e cuidar do seu corpo? Então, bons hábitos de saúde são importantes. A palavra de sabedoria é uma lei, é uma parte importante da lei de saúde, né? Dada pelo Senhor, é uma parte, ela não é tudo, né? Alimentação, descanso, exercício beneficiam a gente também. E a gente precisa se abster de substâncias que possam prejudicar o nosso corpo e nossa mente. Então, quando a gente fala de cuidar do nosso corpo, vai muito além só de ter uma alimentação ou de não ingerir álcool, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, você é da igreja, você não bebe? Não, é muito mais do que isso, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes as pessoas que são da igreja não bebem álcool, mas consomem muita comida, muita fritura, uma alimentação desregrada, não tem um comportamento nos outros âmbitos adequados também. E isso também não é saudável. Então a gente precisa entender o conceito e o conjunto como um todo, né? Então aqui já começamos com uma pergunta. De que maneira o cuidado dedicado pode nos ajudar de forma espiritual? Dedicado ao nosso corpo pode nos ajudar de forma espiritual. É como se a gente parasse para pensar, né? Quando você vai ao templo, a gente tem ali edifícios tão bem estruturados, tão bonitos, tão cuidados, tão limpos, organizados. Como a gente se sente bem naquele ambiente, né? Como espiritualmente a gente fica bem num ambiente bom. É a mesma coisa a gente deve pensar em relação ao nosso corpo. Como um corpo bem cuidado, organizado, estruturado, fica bem para receber as condições do espírito também, né? Então, de que maneira o nosso corpo pode ser comparado com o templo? O que vocês acham a respeito? A gente pode aí fazer uma comparação.
Assim como os edifícios, o nosso corpo, ele é o que nos recebe espiritualmente. Ele é onde habitamos, onde estamos, né? E se nós não cuidarmos dele, a gente fica preso a um corpo que muitas vezes é disfuncional. Então, na época, o elder Russell M. Nelson, né, que agora é membro dos 12 Apóstolos, que agora é o nosso presidente, que foi um cirurgião cardíaco, ele disse assim: por motivos geralmente desconhecidos, algumas pessoas nascem com limitações físicas. Certas partes do corpo podem ser anormais. Os sistemas regulatórios podem estar em desequilíbrio. Além disso, todos os corpos são sujeitos à doença e à morte. Não obstante, o dom de receber um corpo físico é inestimável. Sem ele, não podemos alcançar a plenitude da felicidade. Nós não precisamos de um corpo perfeito para alcançar nosso destino divino. De fato, alguns espíritos são mais bondosos. Os espíritos mais bondosos são aqueles que estão abrigados em um corpo frágil. Frequentemente, as pessoas que têm problemas físicos desenvolvem uma grande força espiritual, justamente por conta desses problemas físicos. Essas pessoas têm direito a todas as bênçãos que Deus reservou para seus filhos obedientes e fiéis. Tempo virá em todo espírito e corpo. Serão reunidos em sua forma, perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural. Nessa ocasião, graças à expiação de Cristo, poderemos ser perfeitos nele. Então, ele não diz a questão da perfeição, da busca da perfeição, mas ele diz a questão dos cuidados mesmo. E linkando isso com a nossa condição espiritual. O quanto muitas vezes uma condição física te remete e te dá condições de desenvolvimento espiritual, né? Então, não é uma condição de você ter nascido ou ser ou se manter perfeito, mas é uma condição, sim, de você se cuidar, de você zelar pelo seu corpo e de você fazer essa conexão do quanto esse lado espiritual, junto com a condição física, pode te ajudar também. Então, como que essas verdades, né, essas condições físicas influenciam no nosso comportamento individual? Aí ele diz assim: devemos considerar o nosso corpo como nosso templo particular. Não podemos permitir que seja profano ou destruído de qualquer forma. Devemos controlar nossa dieta, fazer exercício e manter uma boa forma física. E a gente sabe o quanto essa constância, né, da alimentação, da ingesta de água, de exercícios físicos, mantém todo um ciclo funcional de vida. Você dorme melhor, você vive melhor, você administra melhor seu tempo. Então, a condição de você se posicionar bem fisicamente vai te trazer benefícios em outras áreas. Então, a gente precisa, sim, ser um pouco diligente em relação a isso. É fácil? Não, a gente sabe que não é. Mas se todo dia você melhorar algo, se toda semana você ter um desempenho, você tiver um desempenho, um ponto de melhoria, certamente isso vai fazer toda a diferença para você. Meninas, querem comentar alguma coisa a respeito? Ainda não. Pode ir prosseguir. Então, tá bom. Se quiserem, fique à vontade. Aqui eu vou falar um pouco agora. Deixa eu pegar o link aqui. Doutrina e Convênios 89.4. E a gente fala aqui sobre a condição. Deixa eu colocar aqui. 89, versículo 4. A gente fala aqui sobre a condição da palavra sabedoria. E ele diz: eis que, na verdade, assim vos diz o Senhor. Devido à maldade e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens conspiradores nos últimos dias, eu vos advertir e preveni-vos, dando-vos essa palavra de sabedoria por revelação. Então, a palavra de sabedoria, ela é uma revelação para nós que somos da igreja, né? E aí ele diz várias coisas que ele nos orienta. Não é bom aos vossos olhos que tome vinho ou bebida forte, né? Exceto quando vos reunirdes para vosso sacramento perante ele. Bebidas fortes não são para o ventre, assim como o tabaco. Então, nós temos aqui na Doutrina e Convênios 89 toda a descrição
dessa palavra de sabedoria para gente. Mas, mais do que isso, o presidente James E. Faust, ele diz: quando eu presidia a estaca de Cottonwood, um dos patriarcas da estaca era o Dr. Creed Hamill. Quando jovem, ele foi capitão da equipe da corrida da Universidade Estadual da Pensilvânia. O irmão Raymond e sua equipe foram convidados para participar do torneio anual de corrida da associação que congregava as universidades. Na noite anterior ao evento, o técnico pediu à equipe que tomasse um pouco de vinho. Naquela época, os treinadores achavam equivocadamente que o vinho era um tônico para os músculos enrijecidos pelos rigores do treino. Todos os outros membros da equipe tomaram vinho, mas o irmão Raymond recusou-se porque seus pais lhe haviam ensinado a palavra de sabedoria. Ele ficou nervoso, pois não queria desobedecer ao treinador, e estava prestes a competir contra os homens mais velozes do mundo. E se caso ele caísse no dia seguinte? Se saísse mal, como que ele iria encarar o técnico? Eis que no dia seguinte, durante a corrida, os demais membros da equipe ficaram muito doentes e apresentaram péssimo desempenho, ou nem mesmo tiveram forças para correr. O irmão Raymond, no entanto, sentiu-se bem e venceu a prova de 100 e 200 metros. E o técnico disse: você acabou de fazer os 200 metros mais rápido do que qualquer outro ser humano. Naquela noite e no restante da sua vida, Creed Raymond sentiu-se grato por sua fé simples ao guardar a palavra de sabedoria. Então, a gente sempre tem muitos benefícios por conta da palavra de sabedoria. E aqui, em Doutrina e Convênios, no versículo 18 ao 21, ele diz: e todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. E correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Então, a gente tem essa orientação, a gente tem uma conduta, né, que a igreja nos ensina, que o Senhor, os nossos líderes nos ensinam, que o Senhor nos coloca. E aí tem mais, né? A condição do corpo físico pode sim afetar a condição espiritual. É por isso que o Senhor nos deu essa palavra de sabedoria. E ele também disse que devemos deitar cedo e acordar cedo. Então, manter uma vida regrada, isso faz tanta diferença, né? Aqui ele diz em Doutrina e Convênios, 88, 124. Deixa eu pegar aqui pra gente. Aqui tem um manual de como a gente deve viver. Cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar faltas uns nos outros, cessai de dormir mais do que o necessário. Recolhei-vos cedo, para que não vos canseis. Levantai-vos cedo, para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Então, quando a gente levanta cedo, quando a gente cria esse hábito de levantar cedo e ter o corpo desperto, a nossa vida tem outro ritmo. Então, eu gosto muito dessa orientação e isso me cabe muito bem, né? No meu dia a dia, parece que o dia tem uma progressão diferente. Então, diz que nós não devemos correr mais rápido do que nossas forças permitem e que devemos ter moderação em todas as coisas boas, né? Tudo que é excesso não faz bem. Então, mesmo coisas que são boas, você precisa tomar o cuidado de ter a medida certa, de modo quanto mais alimentos ingerirmos em seu estado natural, quanto menos refinados, sem aditivos, mais saudáveis seremos. Os alimentos podem afetar a mente, e a deficiência de certos alimentos no corpo pode causar depressão mental. Então, realmente, às vezes, até estava comentando com várias amigas essa semana, que médicos têm tomado condutas muito próximas, né, disso. Tem sido comum a gente ver pessoas procurando médicos com queixa de depressão, e primeiramente ele pede para que você faça caminhada, beba água e verifique sua alimentação. Porque senão você já entra num processo de ingerir medicações, sendo que, na verdade, a sua estrutura base do seu dia a dia não está adequada. Então, a gente precisa entender que o funcionamento do nosso corpo, ele é uma máquina, e ele vai funcionar se você colocar as coisas adequadas para ele. E se você não colocar, né, você não tiver uma boa alimentação, uma boa ingesta, certamente você vai comprometer o seu estado físico, o seu estado mental, o seu estado espiritual. Então, um bom exame físico periódico é proteção.
pode detectar problemas a serem sanados no começo. Descanso é importante, exercício físico é essencial, recreação sadia faz parte da nossa religião. Então, assim, a gente vê realmente na igreja sempre algumas condições, né, de encontro, de recreação, de coisas que são saudáveis e boas. Mudança de ritmo é necessário e até a expectativa dessas coisas pode elevar o espírito. O quanto é importante a gente se alinhar, né? Quanto a essa condição. Eu estava vendo essa semana uma reportagem de uma mulher que ela não bebia água, não sei se vocês viram essa reportagem, e ela passou a ingerir 3 litros de água por dia. E o resultado disso, em um mês, eles tiraram uma foto dela um mês antes e um mês depois de fazer a ingestão de 3 litros de água por dia. Ela era uma pessoa muito, muito, muito mais jovial. Fez uma diferença enorme, né? E a família disse, ela rejuvenesceu 10 anos em um mês. Por quê? É a condição de água, é de manter o nosso corpo bem hidratado, bem estruturado. E é simples, mas muitas pessoas não ingerem a quantidade de água adequada no dia, né? E aí tem uma pergunta aqui para vocês refletirem. Por que as pessoas serão mais capazes de servir o Senhor se tiverem descansado suficientemente? Por que o descanso é importante na hora de servir? Aí, aqui a gente vai ter um exercício. Quero que vocês façam esse exercício aí, tá bom, meninas? Vocês vão dar a nota de 1 a 5 para o desenvolvimento de vocês aqui, pro nível de desenvolvimento de vocês nas perguntas que ele vai fazer. Então, aqui no manual são 6 perguntas e vocês vão dar a nota, de 1 a 5 para cada uma delas. Primeira pergunta. Minha dieta inclui frutas, verduras, legumes e cereais? De 1 a 5, qual a nota que você se dá? Número 2. Me exercito com regularidade? Regularmente faço exercícios físicos? 3. Durmo adequadamente na maioria das noites? 4. Estou bem informado em relação às doenças mais comuns, às curas possíveis quando necessário? 5. Evito práticas e substâncias que não fazem bem para o meu corpo e para a minha mente? E 6. Esforço-me para manter meu corpo, minha família e minha casa limpos e bem arrumados, né? É interessante quando a gente começa a ver essas condições aqui, porque parece que é pergunta simples demais, né? Outro dia eu fui ao médico e no mesmo andar que eu estava sendo atendida era o andar da pediatria. E aí o médico me chamou e eu não escutei porque estava muito barulho, né? E aí ele chamou novamente, e a hora que eu entrei, eu falei pra ele, ah, doutor, me desculpa, eu não escutei você me chamando. Estava muito barulho lá fora. Ele falou, ah, hoje era uma segunda-feira depois de feriado prolongado. Ele falou, ah, hoje a pediatria ferve, porque as mães hoje em dia não cuidam mais das crianças em casa. Elas querem sempre cuidar com medicação e sempre vêm para o médico. Enquanto, na verdade, se fosse no meu tempo de infância, ou até no seu, ele comentou, a gente tinha alguns cuidados básicos em casa e nem sempre precisaríamos ingerir tanta medicação como as crianças de hoje em dia ingerem. E a gente lá pensando um pouco nisso, né? Realmente, como a gente às vezes tinha uma gripe e passava tudo bem, tinha uma coisa simples e a mãe já sabia cuidar, tomava aquele melzinho com limão, e às vezes são coisas corriqueiras que a gente tem condições de ter e tratar de uma forma muito natural, muito simples de fazer, e às vezes a gente complica a situação, né? Ingere muita medicação, muito, muito industrializado, né? E de alguma forma isso faz muito mal para a gente. Então a gente precisa entender que a gente também tem algumas capacidades de fazer os nossos cuidados básicos e manter o básico bem feito, né? Fazer um arroz com feijão bem feito, muita coisa a gente evita, né? Então é interessante essas 6 perguntas, porque é muito simples, né? E eu acrescentaria uma aqui, né? Tenho ingerido água suficiente, necessário? Porque realmente são coisas simples que podem fazer grande diferença no nosso dia a dia. Então, nossa aula já. Não, ainda tem uma boa parte aqui, mas ela já está caminhando para o final. E um ponto interessante que ele coloca aqui para a gente é: lembre seus alunos que exercício queima caloria,
ajuda a controlar peso, reduz pressão sanguínea, fortalece músculos, reduz estresse, tensão e cansaço e aumenta a energia, aumenta o bem-estar mental e emocional. Nunca se falou tanto de exercício físico quanto hoje em dia, nunca se viu tanto benefício do exercício físico hoje em dia. E pode ser aquele exercício que mais te atrai, pode ser o exercício simples da caminhada diária, pode ser uma academia, pode ser uma natação, mas a importância de você ter o tempo do seu exercício físico, né? O quanto isso realmente tem sido tão dito e a gente precisa dar essa atenção, até porque a gente tem vivido mais, né? Então o nosso corpo ele precisa de maior preparo. E quanto maior preparo, melhor você fica. Então é um ciclo positivo o tempo todo. O presidente Ezra Taft Benson diz: o corpo necessita de rejuvenescimento proporcionado pelo exercício. Caminhar respirando ar puro pode ser revigorante e muito agradável. Devidamente orientada, a corrida pode ter efeitos benéficos. Exercícios abdominais e atividades esportivas podem ser muito úteis, né? Eu, particularmente, tenho passado por um momento bem especial, porque durante toda a minha vida eu sempre fui muito resistente a exercícios. E depois que eu ganhei minha filha, eu senti a necessidade de um corpo ter mais vigor. E eu tenho ido para academia já há alguns meses, mas dessa vez eu sinto prazer em ir para academia. E como faz diferença, né? Quando você faz algo, você está empurrado ali fazendo aquele exercício, você se sente obrigado a fazer, e quando você sente o estímulo, a vontade de fazer, né? É muito mais revigorante, faz muito mais efeito, e você consegue ter momentos de muito mais felicidade fazendo exercício, né? Ah, é sempre gostoso? Não, não é. Às vezes é realmente pela obrigação, pelo fato de ter que fazer ou pela simples disciplina, mas o benefício acontece, né? Então, uma coisa que eu sempre falo com meu marido, quando a gente se programa para exercício, eu falo, olha, vamos, porque ninguém nunca se arrependeu de ter ido. Então, exercício realmente, quando entra na nossa rotina, seja 2, 3, 4, 5, 6 vezes na semana, você faz parte do seu dia. Então, você já vê o benefício não só no resultado corporal, mas de todo o processo que ele pode trazer, né? Porque ele tem um efeito paralelo no seu corpo. Ele tem um efeito que não é só o benefício físico, mas a condição emocional, a condição espiritual, a condição mental. O momento que é só seu ali naquela situação do exercício faz toda a diferença, né? E aí aqui uma das últimas coisas que a gente tem na nossa aula hoje é o Elder Marvin Ashton, que foi membro do Quórum dos Doze Apóstolos, ele tem um conselho que ele diz: estou pensando num jovem marido e pai que está usando drogas prejudiciais. Ele está prestes a perder a família, o emprego, a sua autoestima e a própria vida. É de dar pena vê-lo lamentar-se por estar viciado. O uso da cocaína e outras drogas faz com que as pessoas que usam essas coisas fiquem totalmente acorrentadas ao seu vício. Aqueles que comercializam as drogas não apenas provêm os correntes para as outras pessoas, mas também acorrentam-se a si mesmos, aos fardos da iniquidade. Para aqueles que não estão envolvidos, digo, abstenham-se de qualquer tipo de droga com todas as suas forças. Para os que estão envolvidos, digo, procurem ajuda para removerem-se das correntes que os arrastam para baixo e podem vir a controlar completamente a sua vida. As drogas não são soluções fáceis para o problema. São uma saída rápida por uma porta que frequentemente se abre apenas para um lado, para o sofrimento e a autodestruição. Creiam em mim quando lhes digo que algumas coisas, quando lhes digo que algumas das coisas mais tristes que já testemunhei na vida foram pessoas viciadas em drogas. Elas são pioneiras elas são prisioneiras de seu próprio corpo. Muitas se sentem totalmente incapazes, dependentes e desesperadas. Ninguém deve perder as esperanças. Livre-se dessas correntes e lutem para reconquistar a sua dignidade pessoal, paz e propósito. Todos que lhe disserem que o uso de drogas é divertido são mentirosos.
E aqui eu estendo um pouco essa questão das drogas, né? O quanto deve ser realmente, quanto realmente deve ser desafiador para as pessoas que têm esse vício na vida própria ou por perto. Mas eu estendo essa condição da droga, essa condição da visão que ele nos traz, de estarmos aprisionados a qualquer outras situações, né? A qualquer outro vício, a pessoa que está no cigarro, a pessoa que está no café, a pessoa que está no chocolate, a pessoa que está no açúcar, é, são vícios que os controlam de todas as formas. Então, a importância de você sentir liberto e sentir que o seu corpo está liberto, né? De sentir que você pode fazer as coisas por si, que você tem a condição de optar, de escolher e que você faz boas escolhas. Isso não tem preço, né? Ter essa liberdade, pessoal, não tem preço. Meninas, vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito? Eu queria falar uma coisinha assim. Eu acho muito interessante essa parte da palavra de sabedoria, né? Que ela fala sobre. A gente sempre acha que é, tipo, muito envolvido só com aquelas coisinhas que tem lá, e a gente esquece que tem outras coisas que também são tão prejudiciais quanto, e que a gente, tipo assim, não faz. Então eu lembro que minha família mesmo, a gente tinha um hábito muito ruim. A gente bebia muito refrigerante há um tempo atrás, alguns anos atrás. Mas quando eu falo muito, não é pouco refrigerante, era muito mesmo. A gente comprava aqueles gradados de refrigerante de 3 litros. E, tipo, aquelas garrafas lá não durava na minha casa. A gente vivia com latinha também de refrigerante e tudo mais. Então, eu mesmo bebia refrigerante todo santo dia, mas não era pouco, não, era muito. E isso é um hábito ruim. Mas a gente tende a romantizar e falar que não, não é. Tá tudo bem, porque Verdade. na nossa cabeça não, a gente não pode tomar café, não pode beber bebida alcoólica, mas isso não, porque isso não tá dentro da palavra de sabedoria, não tá lá escrito, não beba refrigerante. E era um hábito ruim que todo mundo tinha. E aí, um belo dia, eu não lembro quem, acho que foi a Andressa que começou a dizer que ela não ia beber mais. Foi uma pessoa assim, uma pessoa só de casa começou. E aí ela desafiou meu pai, porque meu pai era a pessoa que mais bebia, assim, de todo mundo. Ele era o pior de todos. E aí ela desafiou meu pai, falou assim: Ah, eu duvido, né, você fazer igual, porque eu vou parar. Eu duvido você parar também, né? E aí, beleza. Meu pai, assim, deu uma procrastinada, mas ele aceitou. E aí, nisso, foi, assim, uma reação cadeia, porque automaticamente todo mundo foi parando. E a gente vê que hoje a gente é mais saudável. Tipo, a gente tinha vários vezes problemas de saúde por conta disso, porque a gente tomava muito refrigerante, consumia muito. E não que, ai, não pode beber refrigerante, mas é a questão do excesso mesmo, de às vezes você não observar o excesso do que você está fazendo. Hoje ninguém em casa toma refrigerante, a gente parou de vez. Mas realmente, quando a gente parou pra se ligar que o excesso estava fazendo mal pra gente, foi tipo, a gente falou, nossa, é literalmente quebrar a palavra de sabedoria e sem estar assim, ligada. Era uma coisa tão assim, pequena, mas que a gente tava fazendo e não tava prestando atenção. Então, acho que às vezes a gente tem muito isso de, ai, não prestar atenção nas coisas. O excesso, às vezes, não que o Senhor pede pra gente não comer nada, mas é o famoso excesso de besteiras que às vezes a gente faz que faz com que a gente comece a desencadear muitas coisas e a gente não percebe. Porque eu realmente reclamava muito de, às vezes, dor, assim, no joelho e tudo mais. E é impressionante que desde que eu parei, eu não tenho mais essas dores. E é uma coisa assim, o Senhor realmente abençoa. Tipo, se você cumpre a palavra de sabedoria, você vai ter realmente essa saúde que ele fala que você vai ter. Então, acho que esse é bem essencial. É, às vezes, a gente observar aqui nessas pequenas coisas. Então, eu gosto muito de doce. Eu, como Gabriele, assim, eu adoro um doce. Eu sou aquela pessoa que almoça e fica caçando um docinho pela casa. Mas eu realmente, assim, me controlo bastante, porque eu sei que o excesso em doce também faz mal. Então, às vezes eu falo assim, opa, já deu minha cota essa semana, já comi muito doce, não vou ver mais doce. Porque acho que realmente a gente tem que estar observando a nossa alimentação. Porque ela é uma parte essencial, né? Ela é realmente essa saúde para o nosso corpo. Exatamente. É muito bacana você compartilhar esse seu testemunho, porque são coisas que são muito comuns acontecer e a gente não perceber, né? Muito corriqueiras. Aqui tem uma designação, a última designação que ele diz, né? Peça aos alunos que vigiem seus hábitos alimentares por uma semana e determine se estão fazendo refeições equilibradas. Eu tive uma gestação muito complicada, né, da minha filha, e uma das coisas que eu tive que fazer desde o começo foi uma alimentação muito regrada.
minha alimentação não era tão ruim, mas ainda assim tive que fazer alguns ajustes. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou, porque eu criei novos hábitos e hábitos saudáveis, né? E ontem, por exemplo, nós passamos por uma experiência. Nós fomos jantar num restaurante, e era um restaurante que tinha muita comida, muita em farturas, podia comer à vontade, tinha de tudo. E eu entrei, eu consegui olhar toda a alimentação e selecionar realmente o que eu queria comer, e escolher comer, comi sobremesa, saí de lá satisfeita, mas eu não saí de lá passando mal, não saí de lá cheia, não saí de lá como algum tempo atrás eu sairia, né? A gente parece que ia comer sem fim. Então, quando você começa a regrar a sua vida, a ter novos hábitos e realmente conduzir a sua vida, não ser conduzida pela comida, pelo refrigerante, é, conduzir-se, né? Você consegue perceber uma diferença tão grande na sua postura, na sua condição, né? E às vezes a gente faz as coisas sem nem perceber, como você realmente falou. Era um hábito de tomar refrigerante, era tão comum e todo mundo bebia. Então você cria um ambiente propício para aquilo, né? Onde todo mundo faz. Então por isso que a gente fala que é importante a gente vigiar também quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são as pessoas que nos influenciam, porque essa influência ela pode vir de uma forma tão sutil e a gente nem percebe. E quando você faz essas mudanças, elas são muito simples, mas o efeito delas é muito grandioso. Que bom que você teve esse testemunho para compartilhar com a gente. E realmente, quando você muda esse hábito, você muda muita coisa ao seu redor, né? Então, eu tive uma experiência muito bacana ontem. Falei, nossa, eu cheguei em casa super bem, satisfeita. Tive a oportunidade de comer coisas diferentes, que não está no meu dia a dia. Fiz, mas de uma forma consciente, de uma forma adequada, né? E isso, se fosse algum tempo atrás, não teria acontecido desse jeito. Por quê? Porque não estava no meu hall do dia a dia ter escolhas saudáveis, não estava no meu hall do dia a dia é, escolher comer a quantidade menor, né? Tinha que ver aquele prato cheio derramando, enfim, e achava que aquilo era bom. E na verdade não, quando você muda esses hábitos, você entra numa condição nova de vida, né? E aí que entra a palavra de sabedoria. Não é só comer ou não comer, comer isso ou não comer aquilo, mas é como você vai se posicionar no seu dia a dia, né? E esses hábitos realmente vão fazer muita diferença na nossa saúde como um todo. Nós somos um ser integral. E se nós mexermos em uma área, todas as outras áreas terão algum tipo de será afetado de alguma forma. Então, quando a gente tem a parte física cuidada, certamente todas as outras estão sendo cuidadas também. Então, é muito interessante falar e aprender sobre isso aqui, né? Porque quando a gente fala, nossa, mas ter uma vida produtiva, qual é a ligação sobre falar do corpo? Total, né? Porque se você não tiver saúde, se você não estiver bem, você não tem condições de ir para o dia a dia, de ir para a semana, de ir para a vida, de fazer as coisas acontecerem. Então, a primeira condição é cuidar do seu corpo, né? Agora, também não é uma condição de você criar uma proporção, sabe? Ah, eu me estouro de comer, então agora tem que me estourar na academia. Não. Você precisa criar o seu ponto de equilíbrio, encontrar o seu jeito ideal de viver, né? De viver a alimentação, de viver a hidratação, de viver o exercício, né? Tudo de excesso faz mal. Então, aprender a trocar as embalagens, né? Pelos descascados, né? As pessoas dizem, desembale menos, descasque mais. Porque como é mais natural, e isso vira um hábito, né? Veja aqui em casa. De um tempo para cá, a gente criou um hábito de fazer todos os dias alguns legumes. E aquele dia que de alguma forma não tem o legume porque foi corrido, não deu tempo, gente, como aquilo faz falta? Porque é hábito. Então, a gente precisa não mexer só na alimentação diretamente, só criar uma dieta, mas mexer no hábito, né? No que você come pela manhã, no que você come à tarde, no horário que você exercita, na quantidade de água que você consome, e esse hábito vai fazer grande diferença. O resultado talvez venha de uma forma um pouco mais morosa, porque é uma condição de mudança integral, mas ele realmente vem de uma forma mais assertiva, mais consistente e consolidada na nossa vida. Então, mude hábitos. Aí, como ficou aqui a última designação, observe sua alimentação por uma semana e veja o que vocês estão fazendo que possa ser melhorado, o que está em desequilíbrio, o que já está bom e o que você vai ajustar. Isso certamente vai te dar um pouco de trabalho, né? Mas certamente vai te trazer uma nova condição e uma nova consciência.
tá? Isso que é bacana, uma nova consciência. Porque todas as coisas têm consequências. E aí você precisa fazer as suas boas escolhas, né? A gente está no momento de ter consciência de quais são as nossas boas escolhas. Combinado, meninas? Querem comentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Bom, então já preparando a nossa próxima semana, nossa próxima aula será então o capítulo 13, né? Já estamos na reta final. E ele fala um pouco sobre a condição de experiências, tá? Então vai ser uma aula bem interessante. Quem puder já ler, para a gente poder trocar bastante experiência a respeito, falar das experiências de vida, porque vai ser uma aula muito produtiva, tá bom? Meninas, então obrigada pela participação. Para quem for assistir gravado depois, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. E eu acho muito especial, né, que nós estejamos aqui relembrando das coisas mais importantes para que a gente possa viver vida produtiva e ter o evangelho no nosso dia a dia. Porque até algum tempo atrás, ou algumas pessoas que têm alguns estilos de vida, acham que é uma coisa ou outra, né? Ou você vive princípios do evangelho, ou você vive uma condição de vida produtiva, positiva, com resultados. E, na verdade, aqui não. Aqui a gente aprende que todas as coisas são possíveis. A gente aprende a integrar e a gente aprende a se desenvolver para que a gente tenha melhores, não só resultados, mas melhores desempenhos de vida também, né? Resultado é consequência de um bom desempenho. Então, se você tiver um bom desempenho, a condição de você ter um resultado é só uma condição de tempo, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Eu deixo essa aula com muito amor e carinho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer a última oração para a gente finalizar, tá bom? Nosso querido amado Pai Celestial, obrigado por estarmos aqui nessa manhã reunidos e falando sobre a tua palavra, aprendendo sobre a tua conduta para a nossa vida. Sabemos o quanto são desafiadores essas condições, né? Como o mundo hoje nos leva para pontos difíceis, porém sabemos também que com a sua presença em nossa vida, com a fé, com a determinação e com muito trabalho, somos capazes de nos melhorarmos a cada dia. Agradecemos por estarmos aqui, peço que abençoe as pessoas que estão aqui, que não puderam estar, mas que possam aprender sobre ti. Que tenhamos um dia abençoado e que possamos sempre nos melhorar a cada dia. São essas coisas que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, meninas. Muito obrigada. Até mais. Boa semana para vocês. Pra você também.